Você já se perguntou se Deus está tentando falar com você? Às vezes a vida parece uma tempestade de desafios, mas você já percebeu que, mesmo no caos, existem pequenos sinais? Deus, em sua infinita sabedoria, nunca deixa de falar conosco. Muitas vezes, Ele se comunica por meio de sentimentos sutis, situações cotidianas e até aqueles momentos de silêncio que você acha que são apenas coincidências. Mas, meu amigo, Deus não é de coincidências. Ele quer que você entenda que Ele está mais próximo de você do que você imagina. As respostas que você busca estão ao seu redor, em suas orações, em seus pensamentos e até nas suas escolhas diárias. Ele não te deixa só nem por um segundo. E é hora de você abrir os olhos e perceber que Ele está te guiando, te chamando para uma jornada profunda de fé. Você sabia que muitas vezes Deus tenta falar conosco, mas somos nós que não estamos ouvindo? Em nossa vida corrida, cheia de preocupações e pressões, podemos facilmente ignorar a sua voz. Mas Deus, na sua infinita paciência, não desiste de nós. Ele continua a falar, sussurrando ao nosso coração, tentando nos direcionar. Talvez você tenha se sentido perdido, buscando respostas para questões profundas, e mesmo assim, não encontrou o caminho. Isso acontece quando estamos tão imersos em nossos próprios medos e dúvidas que não conseguimos ouvir a voz calma e constante de Deus nos guiando. Ele está falando com você, não em grandes espetáculos, mas de maneira suave e silenciosa, aguardando que você abra seu coração e o ouça com a alma. Não se apresse, permita-se ouvir a sua voz. Ela é o alicerce que você precisa para atravessar qualquer tempestade. Já pensou como Deus fala conosco através dos outros? Às vezes, uma simples palavra, um conselho de alguém próximo, ou até mesmo uma conversa aleatória, pode ser uma mensagem direta de Deus. Você já passou por uma situação onde, sem esperar, alguém disse algo que parecia ter sido dito exatamente para você? Isso não é por acaso. Deus usa as pessoas ao nosso redor para nos transmitir suas mensagens, e Ele está constantemente nos conectando com aquelas que têm palavras de sabedoria para compartilhar. Ele nos fala através de amigos, familiares e até estranhos. Se você tem ouvido mais conselhos de amigos, mais palavras de incentivo ou até experiências compartilhadas, saiba que Deus está falando com você, usando essas pessoas como instrumentos de sua voz. Esteja atento a essas mensagens, porque Deus nunca deixa de nos orientar por meio de quem Ele coloca em nosso caminho. Sabe aqueles momentos de reflexão, quando você se vê sozinho e começa a pensar sobre a sua vida, suas escolhas e seu futuro? Esses são momentos de interação direta com Deus. Ele fala com você nesse silêncio em sua mente e coração, moldando seus pensamentos, plantando sementes de esperança, força e direção. Às vezes achamos que estamos sozinhos em nossos pensamentos, mas, na verdade, é Deus falando diretamente com o nosso espírito. Ele sabe o que você precisa ouvir, e é por isso que, em momentos de quietude, Ele fala de maneira clara e assertiva. Não se engane com o silêncio, porque muitas vezes Deus se manifesta nas horas em que mais precisamos dele, quando tudo ao nosso redor está parado, e Ele deseja ter um tempo pessoal com você. Você sabia que Deus muitas vezes nos fala por meio das Escrituras? Talvez você já tenha se deparado com um versículo da Bíblia e se sentido como se aquelas palavras tivessem sido escritas para você, no exato momento em que você as leu. Não é coincidência, é Deus se comunicando de maneira direta com o seu coração. A Bíblia é o livro vivo de Deus, e Ele a usa para nos ensinar, nos consolar e principalmente para nos orientar. Quando você abre a palavra de Deus, está se permitindo ouvir a voz dele de uma forma única e poderosa. Não subestime o poder das Escrituras em sua vida. Quando você está se sentindo perdido ou sem direção, muitas vezes a resposta que você precisa está ali, esperando para ser descoberta. Deus está falando diretamente com você por meio da sua palavra, que é viva e eficaz, transformando corações e mentes. E o que dizer das vezes em que você percebe uma mudança interna, uma sensação de que algo está diferente, como se algo em seu coração estivesse sendo moldado? Essa transformação é a voz de Deus. Quando Ele fala conosco, Ele não apenas nos dá respostas, mas Ele nos transforma. Ele trabalha no fundo do nosso ser, remodelando nossa essência, nos tornando mais parecidos com Ele. Talvez você tenha começado a ver as coisas sob uma nova perspectiva, ou seus valores estejam mudando de forma que você não imaginava. Isso é Deus em ação, trabalhando na sua vida e te preparando para algo grande. Não tenha medo dessa mudança. Aceite o processo, confie que Ele está te moldando para algo mais grandioso
e que sua voz está constantemente guiando cada passo dessa transformação. Muitas vezes Deus fala com você através dos momentos de dificuldade. Ele permite que você passe por desafios não para te ver sofrer, mas para te ensinar e te fortalecer. Quando as coisas não estão indo bem, quando os ventos parecem contrários, é quando Ele está mais perto de você. Às vezes a dificuldade nos faz sentir abandonados, mas é exatamente nesses momentos que Deus nos leva a lugares profundos, onde nossa fé é refinada e nossa confiança nele é fortalecida. Quando você se sente fraco, lembre-se, Deus não te abandona. Ele te usa para que você cresça e chegue mais perto de sua presença. A dor não é um sinal de que ele te deixou, mas sim uma oportunidade de aprender, de confiar e de se aproximar ainda mais do seu propósito para a sua vida. Quando você olhar para as dificuldades, saiba que é Deus moldando seu caráter e preparando o caminho para a sua vitória. Você já se sentiu guiado para tomar uma decisão, mas não sabia explicar como ou porquê? Isso é Deus falando com você. Ele nos dá uma direção, uma sensação interior de que o caminho a seguir é aquele. Quando estamos conectados com Ele, sua voz se torna clara em nossas decisões, grandes ou pequenas. Às vezes, a resposta que procuramos não está em uma manifestação externa ou em sinais visíveis, mas em uma sensação interna, uma paz que nos guia em meio à dúvida. Quando você sente uma paz inexplicável ao tomar uma decisão, mesmo sem saber exatamente onde ela vai te levar, saiba que é Deus te guiando. Ele coloca essa paz no seu coração para que você siga em frente com confiança, sabendo que Ele está conduzindo seus passos de maneira perfeita. E se você já experimentou uma sensação de grande gratidão ou de renovação espiritual, saiba que esse é mais um sinal de que Deus está falando com você. Deus frequentemente usa esses momentos de gratidão para nos lembrar de sua bondade. Ele nos convida a refletir sobre todas as bênçãos que temos, a agradecer por cada pequeno detalhe da nossa vida e a perceber o quanto Ele tem sido fiel. Esses momentos de renovação são oportunidades para você se aproximar mais dele e reconhecer sua presença em todos os aspectos da sua vida. Ao sentir essa gratidão, você está permitindo que Ele se manifeste de uma forma poderosa e que transforme seu coração. A gratidão é uma forma de responder ao chamado de Deus, reconhecendo o quanto Ele tem sido bom em sua vida, e ao fazer isso, você se aproxima ainda mais dele. Você já percebeu que, muitas vezes, Deus usa situações de sua vida para te alertar? Às vezes, um desconforto, uma dificuldade ou uma situação inesperada é uma maneira de Ele tentar chamar a sua atenção. Ele pode estar te alertando para algo, te mostrando que há algo mais importante em sua vida que precisa ser ajustado. Deus não permite que você passe por essas situações sem um propósito. Ele quer que você aprenda, que amadureça e que esteja mais atento ao seu plano. Quando algo inesperado acontece em sua vida, ao invés de questionar, procure entender qual é a lição que Deus está tentando te ensinar. Ele não te deixa sem respostas. Cada evento em sua vida tem um propósito divino e quando você começa a ver isso, a comunicação com Ele se torna mais clara e profunda. Quando você sente uma sensação de desconforto, de que algo em sua vida não está no lugar certo, pode ser o momento em que Deus está tentando falar diretamente com seu coração. Esse desconforto é um sinal de que Ele está te chamando para um ajuste em sua vida, seja na maneira de agir, de pensar ou de se relacionar com os outros. Muitas vezes, Deus nos coloca em situações desconfortáveis para nos fazer crescer e aprender algo que, de outra forma, não poderíamos perceber. Não veja esses momentos como punições, mas como oportunidades de amadurecimento. Deus está te moldando, e mesmo que o processo seja doloroso, Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre estará ali, ajudando a guiar sua vida para algo melhor, mais alinhado com o propósito dele para você. Ao longo de sua vida, você já parou para refletir sobre as portas que Deus abriu para você? Às vezes, nos preocupamos tanto com o que não conseguimos, que esquecemos de observar o que Deus já nos deu. As portas que Ele abre são oportunidades, não coincidências. Cada chance que aparece diante de você pode ser um convite divino para uma nova fase, um novo propósito. Deus está constantemente se comunicando conosco, nos orientando a tomar passos ousados, a arriscar, a confiar nele. Talvez você esteja hesitando em seguir uma nova direção, mas saiba que Deus não abre portas que não são para você. Quando Ele te chama,
é porque está preparando algo grandioso para a sua vida. Confie nas oportunidades que Ele coloca no seu caminho e dê o passo de fé. Durante sua jornada espiritual, Deus pode usar a solidão para se comunicar com você. A solidão não é apenas a ausência de pessoas ao nosso redor, mas um espaço para nos conectarmos com o divino. Às vezes precisamos de um tempo sozinho para ouvir melhor sua voz, para refletir sobre sua vontade e para ajustar nossos caminhos. Quando estamos rodeados por distrações, fica difícil ouvir a direção de Deus. Mas na solidão, no silêncio, Ele pode falar de maneira mais clara, revelando planos, curas e caminhos. Não tenha medo da solidão, pois ela pode ser um lugar sagrado, onde Deus se revela de forma poderosa. Aproveite esses momentos para orar, meditar e se abrir para a transformação que Ele deseja realizar em sua vida. Deus também fala conosco através dos nossos sentimentos. Quando você se sente tocado, emocionado por algo que acontece em sua vida, é possível que seja Ele tocando seu coração. Às vezes, estamos tão concentrados em nossas preocupações diárias que não damos espaço para perceber como Deus se comunica com nossos sentimentos. Aquela sensação de paz inesperada, a emoção que vem quando alguém faz algo bom por você, ou até mesmo uma lágrima que surge sem explicação, tudo isso pode ser manifestação da presença de Deus. Ele usa esses momentos de emoção para nos lembrar de sua fidelidade e amor. Permita-se sentir, reconhecer e agradecer por cada emoção que desperta em você. Esse é um dos meios pelos quais Deus fala diretamente com seu coração. Quando você sente uma paz interior que transcende todas as dificuldades ao seu redor, é sinal de que Deus está trabalhando em sua vida. Essa paz não é algo que o mundo pode oferecer. Ela não depende das circunstâncias, mas vem de um relacionamento profundo com Deus. Em meio às adversidades, quando a tempestade parece não ter fim, é essa paz que Deus coloca em seu coração, para que você saiba que Ele está no controle. Mesmo nas maiores turbulências, Ele promete ser nossa rocha e refúgio. Não permita que as circunstâncias tirem essa paz de você. Lembre-se de que Deus está com você e, por meio da sua paz, Ele te fortalece para seguir em frente com confiança. Você já se perguntou sobre as provações que tem enfrentado? Por que as dificuldades surgem justamente quando você sente que já não pode mais suportar? Pode ser que seja o momento em que Deus está tentando refinar sua fé. Ele não nos envia provações para nos punir, mas para nos fortalecer. Quando você é colocado à prova, está sendo moldado para algo maior, mais forte, mais preparado para o propósito que Ele tem para você. Não desista nas dificuldades, porque cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Deus sabe do que você é capaz e é através das provações que você se torna mais forte, mais parecido com Ele e mais capacitado para viver o propósito dele em sua vida. Não tema as lutas, pois são elas que te preparam para a vitória. Em momentos de fraqueza, é quando Deus mais age em nossas vidas. A nossa fragilidade é um campo fértil para Ele operar, pois quando nos sentimos fracos, é aí que Ele se faz forte. Não há nada mais poderoso do que a graça de Deus se manifestando em nossa fraqueza. Não se envergonhe dos seus momentos de vulnerabilidade. Deus usa essas horas de fraqueza para nos ensinar a confiar totalmente em sua força e em seu amor. Ele se aproxima de você quando você está disposto a se entregar, a reconhecer que sozinho você não pode fazer nada, mas que com Ele todas as coisas são possíveis. Ao se entregar à sua vontade, você encontrará uma força que transcende todas as barreiras e dificuldades. Há algo muito especial em quando conseguimos ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. O mundo é cheio de distrações, de opiniões, de falsas promessas, mas a voz de Deus sempre é clara, suave e precisa. Ele nunca se perde na confusão das vozes que nos cercam. Quando você se dedica a buscar sua voz, se mantém em oração e meditação, Ele se revela a você de forma nítida. Esteja atento aos pequenos sinais, às mensagens que Ele coloca no seu caminho. Às vezes uma palavra de um amigo, uma escritura lida por acaso, ou até um simples pensamento pode ser Deus falando diretamente com você. Preste atenção nas suas circunstâncias e na sua palavra. Ele se faz presente, Ele se comunica e Ele quer te guiar. Quando você se sente desmotivado, sem forças para seguir em frente, é nesse momento que Deus tem a mensagem mais poderosa para você. Eu estou contigo. Sua força não vem de você mesmo, mas de Deus. Quando a vida te derrubar, quando tudo parecer perdido, lembre-se que Ele jamais te deixará. Ele não vai permitir que você fique sozinho. Sua presença é constante. Seu amor é incondicional.
e sua força é imensurável. Lembre-se disso quando tudo ao seu redor parecer escuro. Deus está com você e Ele tem o controle de todas as coisas. Sua palavra é vida, e quando você confiar nela, encontrará a força para continuar. Ele sempre vai te levantar, te restaurar e te renovar. Por fim, Deus está te chamando para algo maior, algo que vai além dos seus planos. Ele tem um propósito para a sua vida, algo que você ainda não entende completamente, mas que será revelado à medida que você se aproxima dele. Não tenha medo de seguir sua direção, mesmo que o caminho pareça incerto. Deus nunca falha em suas promessas, e Ele te conduzirá em cada passo. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés, e quando você seguir sua orientação, nunca estará perdido. Ele te ama, e tudo o que Ele deseja é que você caminhe com Ele, que confie na sua sabedoria e que se entregue ao seu propósito. Ele está falando com você agora, e é hora de você ouvir, crer e seguir com fé.